Olá, alunos de Teoria 2. Esse vídeo aqui é um tutorial do SAP 2000, programa SAP 2000, ok? Então, aqui já é a tela de abertura do SAP. Para baixar esse programa aqui, vocês vão ter que entrar no site da CSI. Se não me engano, é de Portugal, tá? Então, CSI de Portugal. E lá vocês precisam fazer um cadastro e baixar o programa, tá? Bom, esse é um tutorial de vigas, tá? Simples, o programa é bem complexo e ele consegue ter diversas aplicações aí na engenharia civil, tá? Bom, a gente começa com um novo modelo aqui, ele vai abrir um template. Bom, esse template aqui, a gente precisa informar algumas informações aqui. A primeira coisa são as unidades, né? A gente vai começar com unidades em kilonewtons, em metros e graus centígrados, né? Mas a gente pode colocar diversas outras unidades aqui, né? Mas que a gente utiliza no Brasil é esse daqui, ok? Bom, outra coisa, ele tem vários templates aqui de tipos de estruturas. A gente pode começar com uma tela em branco, um grid, vigas, treliças 2D, treliças 3D, pórticos 2D, pórticos 3D, paredes. A partir daqui ele já começa a fazer análise de superfícies, tá, gente? Que é uma análise bem mais complexa. Então, paredes, lajes planas, elementos de cascas, escadas, elementos de estruturas de armazenamento, né, como caixa d'água, etc. Concreto subterrâneo ou blocos de concreto, né? Elementos sólidos, né, e até tubulações. Bom, esse tutorial aqui a gente vai tratar vigas, né? Para teorias 2 a gente vai utilizar vigas, treliças 2D e pórtico 2D e às vezes até os pórticos 3D para calcular grelhas, tá? Então, a gente começa aqui com a viga. Esse template aqui já abre algumas informações aqui para já vir o mais pronto possível essa viga. Então, primeira coisa que a gente alimenta aqui é o número de vãos, e nesse caso aqui eu vou colocar 2 vãos, tá? E aqui o comprimento do vão, vamos colocar 5 metros, tá? Aqui ele fala se vai colocar os aparelhos de apoio ou não, eu não vou colocar os aparelhos de apoio. E aqui a gente ele já pode já detalhar qual vai ser a seção dessa viga, né? Então ele já tem várias seções aqui predeterminadas, né? Então, seções I, seções C, T de aço, né? Podemos usar de concreto aqui também, ó, tem vários tipos de seção. Vamos usar uma seção retangular de concreto. Ele traz várias informações aqui, né? Aqui ele pede a altura da seção. Vamos jogar ela 60 centímetros, não esquecendo que a nossa unidade é em metros, né? Por isso que é 0,6. E 20 centímetros aqui, 0,2. Tá? Então já vai mostrando mais ou menos como seria a nossa seção de concreto. Bom, a gente pode colocar que tipo de material, né? Então, aqui ele já está dando um concreto classe C3037, tá? Dá um módulo de elasticidade desse concreto aqui de 33 gigapascal. Tá? Isso daqui são valores normativos, mas nada nos impede de criar um novo concreto aqui, então vamos utilizar as normas europeias para o concreto. Vamos usar um concreto 2025 aqui. Então, aqui está dando módulo de elasticidade de 30 gigapascal. A gente pode modificar e dizer aqui que é um concreto de 25 gigapascal, só para dizer que a gente modificou alguma coisa. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui a gente pode botar várias propriedades. Esse aqui a gente pode modificar
características da propriedade, eu gosto de tirar o peso da propriedade e massa, tá? Para que ele não calcule o peso próprio, então a gente possa fazer o cálculo refletir exatamente o que a gente faz na mão, tá? Então, damos OK aqui, logicamente tem várias outras outras funções aqui no programa, a gente não vai se ater a isso, é só um tutorial básico, né? Então, a gente dá OK aqui e ele já vai criar a nossa viga, se a velocidade do meu computador permitir, né? Então, ele está criando um template aqui, não era para demorar tanto, talvez seja porque eu esteja gravando aqui, ele está demorando. Bom, criou aqui a viga, ó, são 2 vãos, né? Por isso que a gente tem 3 nós. Já é do software ele colocar o 00 aqui, ó, se vocês olharem aqui embaixo as coordenadas, tá? É do software ele colocar o 00 no meio da estrutura. Então aqui é menos 5 e aqui é mais 5 para x. Como ele é um software com características de... ele calcula em 3 dimensões, então a gente vai ter os 3 eixos aqui, né? E ele sempre vai mostrar a vista 3D. Se vocês quiserem fechar a vista 3D, dá, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os aparelhos de apoio. Então seleciona um nó e nós vamos aqui em Assign, Joint, que seria nó, e Restraints, que seria aparelhos de apoio. Então a gente seleciona o nosso nó ali e ele já abre um template aqui, né? Bom, aqui ele fala se a gente vai restringir as translações no eixo 1, 2 e 3 e a rotação 1, 2 e 3. E ele também já tem aqui eles prontos, né? Então nós temos aqui um engaste, um aparelho de segunda ordem e um aparelho de primeira ordem. Então vamos começar com o engaste no primeiro ponto. Então já apareceu o engaste, assim que o software fala engaste. Aqui vamos dizer que é um aparelho de segunda ordem, apoio de segunda ordem, né? E aqui um apoio de primeira ordem. Se eu quisesse tirar esse apoio aqui, ó, simplesmente faria isso. Mas não é o que eu quero aqui, vamos colocar um apoio de segunda ordem. Tá? Então, está feita aqui minha sessão. Os comandos de visualização são parecidos com o AutoCAD, então talvez estejam familiarizados com isso, né? E agora a gente vai começar a colocar cargas, né? Então, a gente vai aqui no Assign. Primeiro, a gente vai no Frame Loads, tá? Que seriam cargas nas barras. Então, vamos colocar uma carga distribuída. Ele pergunta aqui a direção, né? Então, vamos dizer que é a direção gravitacional. Vamos botar uma carga de 20 kN. E sempre colocando aqui, adicione as cargas existentes, que daí ele não vai apagando as cargas antigas, tá, gente? Então, tá aqui uma carga distribuída de 20 kN, tá? Aqui do lado eu vou botar uma carga trapezoidal, tá? Então eu vou tirar esse 20 kN aqui. E aqui é um pouco complicadinho aqui, tá? Eu posso botar, na verdade ela pode ser uma carga trapezoidal com várias alturas, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Ele pede aqui sempre distâncias relativas, aqui seria 1/4, aqui seria 2/4 e aqui o quarto final de carga. Então, olha só que loucura, eu posso botar aqui 20 kN, aqui eu posso botar 25, aqui eu posso botar 40 e aqui eu posso botar 35. Olha só o que vai aparecer. Então, ó, a carga começa com 20, depois a 25
no primeiro quarto aqui vai para 25, depois vai para 40 e depois vai para 35. Tá? Então dá para fazer aí uma carga bem diferente aí, tá? Um trapezoidal bem diferente. Mas se quiser um trapezoidal normal que começa com 20 com 30, coloca 0 aqui, 20, que coloca 1, coloca 30 e apaga esses dois lados que vai para 0 a 30, ok? Mas só para ter uma carga diferente aí do que a gente normalmente faz. A gente pode colocar também uma carga pontual aqui. Então, lembrando sempre de colocar, adicione a carga existente. Eu quero botar uma carga de 100 kN no meio dessa primeira barra. Então, selecionei ela aqui, né? Selecionei a barra. Eu vou dizer que no meio da barra, eu vou botar uma carga de 100 kN. Adiciono aqui e está ali a carga. Eles vão dizer, mas sumiu as cargas todas, tá? O software ele acaba fazendo isso. Cada vez que a gente coloca uma carga nova, ele tira as cargas existentes. Então, a gente vai aqui no display, mostre a árvore de carregamento, né? Ou seja, os casos de carregamento. E daí aqui tem as cargas estáticas e as cargas dinâmicas, né? A gente está tratando só de cargas estáticas. Então, carga 1, a gente vem aqui e pede para mostrar os carregamentos. Então ele vai mostrar todos os carregamentos que nós colocamos aqui, tá, gente? Finalmente vamos colocar um momento aqui nesse ponto, tá? A gente vai no Assign, Joint Loads aqui, que seria carregamentos nodais, e forças, tá? Não esquecendo que o nosso eixo Y aqui é o que vai dar um momento que normalmente a gente coloca, né? Então, vamos botar 100 kN. Já coloquei aqui a carga, vou aplicar. E ele está aparecendo aqui. Então, vamos dar uma olhada como ficou isso aqui. Vamos mostrar o carregamento total nessa viga. Então, vai de novo em Display, Show Load Case Tree. Abre a carga estática. Ele vai mostrar todas as cargas. E eu não estou muito seguro desse momento que eu coloquei. Então, eu posso selecionar aqui meu elemento 3D aqui também. Mostrar aqui o carregamento. E ó, apareceu o momento aplicado de 100 kN, né? Lembrando a regra da mão direita. Então, ele está sendo um momento positivo aplicado aqui no começo da barra, né? Então tá. Jogamos várias cargas aqui, agora falta a gente calcular essa estrutura, né? Sempre bom salvar. Vou colocar aqui como aula de teoria. Pode substituir. E para rodar essa estrutura aqui, eu aperto no play. Nesse playzinho aqui. Isso significa que as cargas estão lançadas, né? A gente precisa agora simplesmente calcular. Bom, aqui análise estática e aqui análise dinâmica. Análise dinâmica eu vou pedir para ela não ser feita, tá? E a ação aqui para análise estática é para que ele calcule a análise estática, tá? Então, resolvido isso aqui, coloco em calcular, ele demora um tempo para calcular, né? E já mostra aqui minha deformada aí dessa viga. Bom, para chegar em valores, aqui são os resultados, né? Se eu aplicar aqui, vai mostrar em deformado. Aqui, para mostrar o deformado. Então ele tem várias
várias configurações aqui. Se eu ligar esse Wire Shadow aqui, ele... peraí. Isso aqui... Tem... isso aqui, ó. A gente tem que ligar esse Draw Contours on Object. E a gente quer saber o UZ, o deslocamento vertical. Aqui, pronto. Então aqui ele cria uma escala, tá, gente? Então fechei aqui, ó. Então eu sei que aqui deslocou 1.12 ENA-3, ou seja, 1.12 milímetros. Aqui, ó, já tem uma escala de azul, que é 0,24 milímetros, e assim vai. Então, a gente tem a deformada da viga aqui, e inclusive com a escala aqui de deformação, tá? Bom, então, já vimos aqui os deslocamentos verticais, e agora a gente tem que ver os esforços, né? Então, eu quero saber quais são os esforços nas barras, tá? Ele tanto dá o esforço quanto a tensão. A tensão ele está dividindo o esforço pela área ou pela área da seção, por exemplo, se fosse uma tração, né? Mas normalmente o que a gente faz aqui é olhar os esforços que estão ocorrendo. Bom, esforço axial, peço para aplicar. Nós não temos nenhum esforço axial, então não aparece gráfico. Esforço cortante, na seção 2.2, a gente pede aqui para mostrar valores, né? Ele mostra aqui os valores, começa com menos 101. E aqui lembrando que o SAP dá os diagramas de cortantes são invertidos do que nós normalmente fazemos. Então, o que é negativo para eles é positivo para nós e vice-versa. Cortante em 3.3, lembrando que a gente teria um software em 3D. Então, se eu tivesse uma força nesse sentido aqui, ó, eu teria cortante, né? No nosso caso, a gente não vai ter cortante nenhuma. Torção também não temos. Momento em 2.2 também nós não vamos ter. Que seria se eu tivesse uma força atuando no eixo Y aqui, né? Então ela traria um momento nesse sentido aqui da barra. Então nós não temos. E momento em 3.3, que daí sim nós teremos, né? Olhando já aqui os momentos que nós estamos aplicando. E daí aqui a gente tem os gráficos já com os valores. Beleza, galera? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e com isso daí vocês conseguem já fazer os exercícios. Um abraço.